Olá, estamos novamente no nosso programa de decoração e então, na semana passada tivemos o início de ideias para a Páscoa. Hoje vamos continuar, mas com outra cor. Vamos descobrir já as cores que eu vou aconselhar para a Páscoa. Hoje vou aconselhar os tons rosa. Tons que também são alusivos à Páscoa. Se usarmos uns tons de rosa clarinho, uns rosa pastel, são cores que também se pode usar. Na semana passada tivemos a ideia dos amarelos. O amarelo naturalmente é mais característico de Páscoa, mas os rosa também são cores que se enquadram muito bem. Quer os rosa, quer os verdinhos clarinho, o verde água, o azul claro, todas aquelas cores claras de verão ou de primavera. Portanto, é uma sugestão usarmos os tons rosa. Por exemplo, tenho aqui um molho de tulipas que imitam praticamente naturais e que são em tons de rosa e que dá um aspecto maravilhoso. Mas queria-vos dar também uma ideia de como fazer uma vareira. Tenho aqui um exemplo de uma vareira que se pode decorar de uma forma de Páscoa. No Natal tivemos um exemplo de uma vareira de Natal e agora temos um exemplo de uma vareira de Páscoa. Portanto, aconselho para uma vareira de Páscoa ter as plantas artificiais e as flores, que acho que aguentam perfeitamente uma temporada, um mês e meio, nesta fase de primavera. Até se pode deixar até fins de maio, junho, as flores, porque ficam muito bem. E então, naturalmente, usar os coelhos. Aqui usei os coelhos em tons rosa. Porquê? Porque é um tom que eu estou a recomendar e naturalmente usei os tons rosa, mas pode ser uns coelhos em tons brancos ou mesmo cremes ou um tom pastel. E além dos coelhos que são adequados a esta altura, aconselho sempre a usar as flores primaveris, como aqui tem. Temos aqui estas flores primavera que dá um aspecto muito mimoso e característico desta altura. Ora, imagine que acabamos a Páscoa, na semana a seguir terminamos a Páscoa. Quem quiser pode tirar os coelhos e deixa este ambiente sempre das plantas. Uma coisa que eu quis usar nesta vareira para ter ideia e que eu recomendo sempre é as velas. Por isso usei aqui 2, 4, 5 candelabros com velas em tom rosa claro, de forma que as velas acho que é sempre importante e fica sempre bonito. Quer na vareira, quer na mesa, quer numa mesa de centro de sofá, no aparador, em qualquer decoração, as velas acho que são elementos essenciais para criar ambiente na nossa decoração. E então eu quis colocar nesta vareira os candelabros com as velas para ter essa percepção. Naturalmente, como acabei de dizer, se tirarem os coelhos, ficam exatamente com uma vareira bastante decorada e arrojada com as flores, as velas e os candelabros. Portanto, é uma ideia a seguir. E então, nestes tons rosa, também temos muitas flores em tom rosa. Temos flores, temos velas, temos coelhos e temos peças também decorativas. Portanto, se associarmos as peças decorativas, as flores, os coelhos, as velas, podemos fazer e improvisar uma decoração também em tons rosa. Aconselho sempre a usar as verduras, quer naturais, quer artificiais. Por exemplo, aqui tenho as artificiais. Tenho aqui, por exemplo, o exemplo das tulipas. Se verem, tenho aqui um molho de tulipas, ou tenho estas tulipas, por exemplo, que ao colocar nos vidros ou nas peças decorativas dá um ar natural. Continuo a dizer que estas são artificiais, mas podem juntar algumas verduras daquelas de longa duração, os galhos das camélias, as costelas de Adão, os fetos, várias plantas que
tem uma durabilidade muito mais acentuada e que, se juntarmos a estas artificiais e com água nas jarras, até nos próprios vidros, dá um ar natural e, portanto, temos sempre uma decoração mais longa, que dá para prolongar um mês e meio, até mais, porque as artificiais aguentam uma vida e depois as naturais também de longa duração, se juntarmos, dão um ar mais natural e ao mesmo tempo cria uma certa mais natural e um ambiente mais primaveril. Aqui juntei-lhe uns coelhos em verde água, uns coelhinhos bonitos, eles são forrados a uma pelinha em cor água e colocamos aqui umas orelhas em tons rosa para conjugar com este tom rosa que eu usei nas flores e que eu estou a aconselhar na decoração de Páscoa. Aconselho sempre a fazer as flores aos molhos. Não ponham uma flor amarela, outra azul, outra castanha, outra rosa, outra... Não. Usem as flores aos molhos. Colham da vossa jardim ou comprem sempre aos molhos. Imagine, tem este molho de rosas, portanto sempre associado a um molho de eucalipto, um molho de verdura, sempre ao molho. Por exemplo, tenho aqui este molho de tulipas, este ou este, sempre um molho. Portanto, este molho dá um impacto diferente na decoração se nós colocarmos. Portanto, estas mesas de Páscoa, quer mesas de frente de sofá, quer aparadores, quer todos aqueles elementos que nós quisermos decorar, é aconselhável sempre colocar este artigo. O coelho de Páscoa, as bomboneiras, portanto, neste caso, com motivo de Páscoa, para pôr as amêndoas e os bombons, as jarras cheias de flor, por exemplo, temos aqui esta cheia de tulipas, que dá um aspecto bastante natural. Portanto, isto é uma taça normal e eu coloquei estas tulipas dentro e dá este aspecto. Uma coisa que fica também muito bonita agora nesta altura é o vivaz. O vivaz, a nossa gipsofilha, portanto, esta é artificial, é um vivaz que imita muito bem o natural e que dá um aspecto bastante bonito. Portanto, se vocês tiverem natural, também fica bem. Se quiserem adquirir artificial, ele dá um aspecto natural. Vejam, até dá um pequeno noivo, olha. Ele fica mesmo muito bonito. Imaginem esta jarra, por exemplo, cheia de vivaz e aqui na mesa dá um aspecto bastante arrojado e bonito. Colocando aqui um pouco de água e umas verduras naturais, temos aqui um ambiente maravilhoso e que aguenta imenso tempo. Portanto, este vivaz artificial acho que enquadra-se muito bem também nesta época, porque o vivaz é uma flor miudinha e desta altura, primaveril. Portanto, se quiserem usar o vivaz ou a nossa gipsofilha, se assim o quiserem chamar, também podem adquirir e colocar nas vossas mesas e na vossa decoração, que fica muito bonito. Até o vivaz seco, depois de algum tempo, se quiserem mantê-lo, até darem um spray rosa, ele fica bastante arrojado e bonito. E naturalmente que não podem esquecer de forma nenhuma os ovos de Páscoa. Portanto, estes ovos de Páscoa é algo que é importante e imprescindível colocar nas taças, nas decorações, pendurados. Portanto, os ovos de Páscoa acho que lhe dá aquele cheirinho mesmo à Páscoa. Se não quiserem comprar ovos artificiais, podem adquirir os ovos naturais da vossa casa, usá-los na altura da Páscoa e até talvez consumi-los depois, ou então alguns até ovos de aviário pintarem em tons que quiserem usar na decoração da vossa casa.
E estamos na reta final do nosso programa de hoje com estas sugestões em tom rosa. Na semana passada demos sugestões em tons amarelos e temos aqui já uma vasta de elementos que se pode usar na nossa decoração de Páscoa. Aproveito para pedir àqueles que façam alguma coisa na vossa casa, decorem as vossas casas bonitas e arrojadas e não deixem passar esta altura, que é uma altura de comungar com a família, receber e darmos um pouco de nós nas nossas casas e com uma decoração diferente, arrojada e uma decoração de Páscoa. Portanto, na próxima sexta-feira encontramos novamente com outras sugestões.